Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos para mais uma coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Palmeiras ontem à noite lá em Barueri venceu o Atlético Paranaense por 1-0, num jogo muito difícil, não só pela atuação do Atlético, mas por muitas limitações porque o time do Palmeiras passou. Limitações físicas, limitações mentais e mesmo táticas por conta dos desfalques que o Palmeiras teve, então não pôde ir com sua força máxima, principalmente no setor defensivo. E aí isso tem desdobramento. O Abel cansa de falar que o ataque começa pela defesa e vice-versa. Então, quando você perde duas peças tão importantes quanto Luan e Murilo, bagunça todo o sistema de jogo, tanto não só defensivamente como também a saída de jogo. E o Palmeiras teve muitas dificuldades e superou. Eu acho que o ponto mais positivo da vitória de ontem não foi, obviamente, o futebol apresentado, mas sim um resultado de 3 pontos diante de tantas dificuldades e você ainda volta para a reta final com 6 jogos, com os 2 zagueiros zerados de cartão. Então essa também é uma vantagem que o Palmeiras vai ter aí nessas últimas rodadas, tomara que aproveite. Vamos ver o que o professor Abel disse na entrevista coletiva após essa vitória ontem em Barueri. Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Essa semana você completou 3 anos desde a sua estreia no Palmeiras. Em 3 anos você conseguiu pôr seu nome aí na história do clube, que tem quase 120 anos de história. Já são 8 troféus, está indo em busca do 9º, tem goleadas contra rivais, viradas históricas. Mas é inegável que houveram algumas turbulências, né? Esse ano mesmo, queria que você comentasse primeiro se você concorda aí com certas críticas nesses momentos e se você pudesse fazer uma autocrítica para entender o que poderia fazer o seu trabalho ainda melhor. É um trabalho que já é tão bom. E se puder falar um pouquinho do jogo de hoje, o Palmeiras não teve uma atuação tão boa quanto nas últimas partidas, saiu com os 3 pontos, mas queria que você dissesse se você acha que foi uma questão física ou se poderia ser meio que uma ressaca moral aí, ou uma questão psicológica aí do jogo de quarta-feira que ainda refletiu hoje. Obrigado. Olha, em relação à partida e à fadiga, visto quantos jogadores se lesionaram do Atlético Paranaense, 2 de lesão. Isto não há milagres. Quantidade de jogos que tem seguidos, isto não há milagres. Portanto, claro que também tem a ver com o lado físico. Vimos uma série de jogos de 2 dias, 2 dias de recuperação, jogo, 2 dias de recuperação, viagem. Mas já falámos muito sobre isso. Sempre foi assim e vai continuar a ser, e quem não gostar, muda-se. É assim que tem que ser. Não é? Se me perguntas se eu gosto, não gosto. Acho que é insano mesmo, para todos. Para os profissionais, para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros, já falei sobre isso, acho que é insano. Mas como dizem muito bem, se não gostas, muda-te. Em relação a... Os incomodados que se mudem, né? Ele está falando. Você vê que ele já não tem mais nem energia para reclamar do excesso de jogos. Ele está cansado, eu não aguento mais falar disso. Então ele atribui ao jogo de ontem, ao mau desempenho do Palmeiras, em parte a questão física, que é natural, e não só o Palmeiras, o Atlético também não fez uma grande partida, ele também está cansado, todo mundo está cansado. Então talvez por isso o jogo de ontem tenha sido um jogo chato de assistir. Para quem não estava torcendo para nenhum dos dois times, foi um jogo ruim mesmo de assistir. Né? Pergunta do João, nosso João Quer, aqui do Verdazo. Tá ousado, ele fez 2 perguntas já em uma, ele tá já ganhando o espacinho dele, agora vou fazer 2. Então aí ele fez uma outra pergunta falando sobre um aspecto mais geral, sobre essa passagem de 3 anos pelo Palmeiras e pediu pro Abel fazer uma autocrítica. Que abusado esse João Quer, né? Vamos ver o que o Abel respondeu?
A turbulência faz parte. Todos os clubes têm, aqui no Brasil mais, não é? O Klopp está há 8 anos no Liverpool, ganhou uma Libertadores, ganhou um campeonato. Uma Champions, né? Não sei se ganhou mais alguma taça ou não, mas as pessoas sabem aquilo que ele faz, sabem a qualidade que ele tem e percebem que o futebol não há garantias de nada. Se eu fizesse isto ou aquilo, se contratasse o Messi ou se contratasse o Neymar, se ia ganhar, se gastasse 20 milhões, se ia ganhar ou não, a gente não sabe nada. O futebol é mais que por isso, porque não tens garantias de nada, tudo são probabilidades. Claro que com mais reforços, com mais investimento, nós estamos mais próximos de ganhar, mas ninguém nos garante. Se o treinador não metesse este elenco, se metesse o outro e metesse aquele, esqueça. Isso é tudo para encher jornais. Ninguém me garante nada, né? Se eu fizesse isso e ganhasse, eu metia sempre a mesma equipa e nunca trocava e ganhava sempre. E não é assim que funciona. Umas vezes ganhamos, outras vezes perdemos. Portanto, em relação à turbulência, está tudo dito. 3 anos, sim, 3 anos de muito trabalho, de 11 finais, sempre a discutir. Isso é que é bom que as pessoas entendam, apesar da turbulência. A turbulência vem mais da imprensa. Porque, sinceramente, eu desde que estou aqui, fez 3 anos, não tive nenhum torcedor palmeirense que viesse ter comigo a reclamar do que quer que fosse. Só gratidão, nenhum. Ainda tenho mais. Tenho torcedores de outras equipas que vêm falar comigo e me respeitam. E eu os respeito e admiro. Isso é o que eu mais gosto. É ter a admiração, porque também respeito e admiro os outros clubes, porque é assim que funciona, ter o respeito e a admiração dos outros torcedores. E pronto, é isto mesmo. Falamos da partida, das lesões, claro que sim, não fizemos a melhor partida, na minha opinião teve muito a ver também com isso. A turbulência faz parte e para mim é o que define um verdadeiro campeão, uma verdadeira atitude de campeão nos momentos difíceis, não é só no futebol, é na nossa vida, ou nós desistimos ou aproveitamos aquilo que nos está a acontecer para nos transformarmos e ter esta oportunidade de poder nos reerguer para vir mais fortes. E 3 anos de muita aprendizagem, alguns títulos ganhos, outros tantos perdidos, perdemos umas quantas finais, mas é preciso lá chegar, é preciso estar na meia-final da Libertadores, é preciso estar a discutir por títulos, é preciso estar nas finais do Paulistão, é preciso conquistar títulos que o Palmeiras ainda não tinha, como a Supercopa e a Recopa, e nós, como tu disseste bem, batemos recordes atrás de recordes que nem eu sequer sonhava ou pensava que isso ia acontecer. Ele acabou não fazendo nenhuma autocrítica, né? Ele me parece que está muito satisfeito com tudo o que fez. E isso remete o react que a gente fez ontem, da coletiva de apresentação dele, onde ele expôs com muitos detalhes o plano de trabalho dele, como ele gostaria de fazer. E hoje, 3 anos depois, a gente vendo, ele fez exatamente o que ele falou que ia fazer. Ele é muito metódico, né? E ele tem plena consciência que o futebol tem uma série de nuances, tem uma série de fatores imprevisíveis, e ele não se cobra pelo que é imprevisível e pelo que ele não pode controlar, que é outra expressão que ele usa bastante. Ele se cobra bastante pelo que ele pode controlar, só que ele não deixa escapar nada. Por quê? Porque ele é muito metódico. Então, ele pode até falar assim, pô, cometi alguns erros, mas isso é claro, todo mundo vai cometer. Vai fazer escolhas equivocadas, mas na hora parecia uma boa ideia, então não se arrepende do erro que cometeu. Isso é característica de pessoas que são muito convictas, que têm muito controle das ações que vão tomar e muita leitura de todo tipo de situação, e aí já sabe o que vai fazer quando cada situação se apresenta. Então, quando o cara cerca as possibilidades de todas as formas possíveis, quando dá errado, ele fala assim, porra, mas eu fiz o melhor que dava. Não dava para fazer melhor. E aí, qual é a autocrítica? Nenhuma, ele não fez nenhuma. Pode até ser que ele as tenha, mas não externou, né? E se as tem, devem ser poucas, porque realmente o trabalho dele é magnífico. O trabalho dele é excepcional. Mas
O Endrick, a moda hoje é criticar o Abel, porque ele insistiu muito tempo no Rony e deixou o Endrick no banco. Será que se colocasse o Endrick mais cedo, ia dar um resultado diferente? Aí é uma parte da resposta que ele deu hoje, deu agora, né? Nessa última. Ele falou assim: não é certeza de nada. Se fizesse esse, se fizesse aquele outro. Não é certeza. Não existe fórmula perfeita. Então são escolhas que quem faz é quem está lá naquela cadeira e é ele, e ele tem que fazer, e ele faz. E ele faz segundo os critérios dele, que se na maioria das vezes dá certo, se o resultado está sendo excepcional, eu não vejo razão para mudar os critérios do Abel. Por mais que eu achasse que o Endrick já estava pronto para entrar um pouco antes da decisão do Abel. Só que para isso tinha que mexer no esquema. Para você colocar um Endrick, foi tentado colocar o Endrick de centroavante, não deu certo. Foi tentado colocar o Endrick de ponta, não deu certo, naquele esquema 4-2-3-1. Então, quando muda o esquema e passa a jogar com 2 atacantes, o Endrick explode. Então, talvez fosse o caso de mexer no esquema só para encaixar o Endrick. E aí você pensa, fala, porra, vou fazer um movimento desse por causa de um moleque de 17 anos. Mas é o Endrick. Mas é um esquema que está dando certo. E a gente está numa reta final de Libertadores. Como é que você muda o esquema? Então, vai tomar essa decisão lá no momento. Então, é fácil ser engenheiro de obra pronta. Então, o Abel tem muitas convicções. A gente tem as nossas opiniões, os nossos desejos. Eu queria ver o Endrick em campo mais cedo do que foi. Mas eu não sei se eu teria elementos suficientes para tomar essa decisão com a Libertadores pegando fogo. Porra, muda todo o esquema e bota o Endrick. Porque botar o Endrick no esquema antigo do 4-2-3-1 já era claro que não funcionava. Eu teria que mudar o esquema. Então, é muito fácil chegar agora e falar: ele não faz o Endrick. Olha agora o que esse moleque está fazendo. Pô, então, ele mudou o esquema agora mudou e passou a funcionar. Então, tudo tem, né, como ele fala, o tempo de Deus, né? Tudo tem seu tempo. Na verdade, o tempo quem escolhe é ele, mas ele tem essa prerrogativa. Sabe por quê, gente? Porque ele é o treinador. E qualquer um de nós que fosse o técnico, eu tenho convicção. Dos 20 milhões de torcedores do Palmeiras, 19.999.999 cometeriam mais erros que o Abel Ferreira. Então eu acho que a gente está em boas mãos, né? Acho. A pergunta, só uma curiosidade, Abel. Você postou outro dia vizinhos que colocaram bilhetinhos lá para você. Aquele chato se mudou? Não, eu vou falar com o teu colega, já disse, eu tenho, desde que cheguei ao Brasil, desde o primeiro dia, claro que no início as pessoas se interrogaram quem é este treinador, de onde é que ele vem, mas ninguém foi antes de o ser, não é? Guardiola não foi Guardiola, que é hoje, começou também numa equipa B. Alguém lhe deu a oportunidade dele poder mostrar toda a competência que ele tinha. E eu não fujo à regra, mas como te disse... eu acho que os vizinhos, para quem é inteligente, percebeu bem aquilo que eu quis dizer na altura que o disse. E a verdade é que eu tenho os melhores vizinhos do mundo, as pessoas são, se calhar, até mais carinhosas comigo do que aquilo que eu mereço, esta que é a grande verdade. Mas a minha função também é essa, é da forma que eu sei e posso tentar-lhes passar alguma palavra de força, de inspiração, de autoestima, porque acho que as pessoas precisam disso. Mas não tenho problema com vizinho nenhum. Eu mudei de lá, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta agora séria. Quando o Palmeiras fez aquela virada espetacular, épica, contra o Botafogo de 3-0 para 4-3, você disse que só esse Palmeiras seria capaz. Claro que é um simbolismo, uma espécie de metáfora, né? Mas só esse Palmeiras é capaz de tirar um título que parecia ganho pelo Botafogo? Vocês estão chegando lá, cara. Sim, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, que é isso que temos que estar focados, é nos nossos jogos. Continuo a dizer que o Botafogo depende deles, não foi nada que nós temos uma série de jogos difíceis pela frente, temos que vir jogar aqui, próximo jogo jogamos fora, depois vimos outra vez jogar aqui, quer dizer, nós estamos a jogar
não só contra os nossos adversários, mas sair da nossa casa. Agradeço aos 10 ou 12 mil que tiveram aqui, 17, boa, aos 17 mil que tiveram aqui, mas em nossa casa nós metemos 40, 42, né? O barulho não foge, né? Fica todo ali dentro do chiqueiro, e com todo respeito, este não é o chiqueiro que eu me sinto confortável, nem os bancos eu me sinto confortáveis, não é a minha casa, mas eu também aprendi que seja onde for, seja contra quem for, seja quem jogar, jogamos para ganhar, mas eu gostava de ver o campo cheio, com os nossos torcedores a ajudar-nos, como sempre têm ajudado, e aqui se calhar fica um bocadinho mais difícil, mas é o que é, e vamos continuar. A pergunta foi sobre o nada, né? Alguém já assistiu uma série, uma sitcom da década de 90 chamada Seinfeld? É uma série sobre o nada. Essa pergunta que o repórter fez foi uma pergunta sobre o nada. Então o Abel aproveitou para reclamar do fato de ter que jogar na Arena Barueri. Vou falar para vocês, pessoalmente aqui. Arena Barueri, para mim, que for fazer a cobertura dos jogos, é mais perto de onde eu moro, que é Sorocaba, do que o Allianz Parque. Eu prefiro ir até o Allianz Parque. Primeiro, é mais confortável. Segundo, tem melhor estrutura. Isso para a imprensa, para cobertura. Então, eu projeto que para os jogadores é a mesma situação. Para os torcedores, não tem a menor dúvida que é melhor o Allianz Parque, por razões óbvias. Isso sem falar no descaso da diretoria com relação ao transporte público. Então a gente teve 17 mil pessoas ontem na Arena Barueri que proporcionaram uma renda de R$924 mil. Se o jogo tivesse sido realizado com condições da população utilizar o transporte público com segurança, com margem, com algum conforto, dá para cravar que esse público teria sido de 23, 24, 25 mil. Então pensa, 8 mil a mais, 7 mil a mais, seria quase 50% a mais de renda. Quase. Então vamos fazer uma regra de 3 aqui. Vamos supor que daria 7 mil a mais, 6 mil a mais, 6 mil em cima de 17 mil, 1/3. Teria 1/3 a mais de renda. 1/3 a mais de renda em 924 mil, dá 308 mil reais. Então o Palmeiras deixou de captar 308 mil reais. Sabe o que dá para fazer com 308 mil reais? Contratar um ótimo profissional por um ano. 300 mil reais, é um salário de 25 mil. Tá? Pagando 25 mil por mês para um executivo, para um profissional. Cuidar desse tipo de situação. Tá? Então seria uma relação de um fluxo de dinheiro a mais com um pequeno cuidado que poderia render mais um profissional trabalhando a favor do Palmeiras. Então, isso pensando com a cabeça da diretoria, que só pensa em dinheiro, só pensa em resultado financeiro. Então, seria esse o resultado, mais 300 pau na conta, se tivesse colocado o jogo num horário decente, ou se tivesse ligado para a CPTM, feito uma reunião com a CPTM, falou assim, CPTM, bota mais meia horinha ali na estação pra gente, porque a gente vai precisar, assim como existe um acordo com a companhia do metrô, a estação Barra Funda, estação Palmeiras Barra Funda. Então são detalhes, né, que fazem a diferença de uma diretoria atuante, de uma diretoria que pensa com a cabeça do torcedor. Quando tem que pensar, diretoria tem que pensar com cabeça de diretoria, mas também tem que pensar com cabeça de torcedor, porque o futebol não é um negócio como outro qualquer. Então tem características peculiares o futebol e tem que ser tratado dessa forma. Só que a nossa diretoria não faz isso e o Abel se sente muito incomodado. Tem a questão dos shows. O show também rende dinheiro para o Palmeiras. Não, beleza, mas essa agenda de shows ela tem que ser negociada. Tem que ter uma percepção
por parte do nosso parceiro, com quem estamos em litígio, de que esta época do ano é de jogos decisivos, de que o Palmeiras não pode sair do Allianz Parque nessa época do ano. Não pode. Então, para que pôs esse gramado aí que não desgasta, que não tem problema? Então, marca os shows para as datas onde não haverá jogos e desmonta rápido e monta rápido. E não tira o Palmeiras de sua casa. Não pode, principalmente em novembro, outubro, novembro, dezembro. Não pode tirar. E aí também que se desenvolva uma comunicação com as entidades que confeccionam as tabelas para falar assim, eu vou ter o show aqui, então não põe o Palmeiras jogando aqui, põe o Palmeiras jogando um dia para cá, um dia para lá. Essa comunicação prévia pode prevenir o Palmeiras de ter que sair de seu estádio e ter que ir para Barueri. Ano que vem o problema não vai ser tão grande porque teremos de volta o Pacaembu, a não ser que o Palmeiras prefira ir para Barueri. E aí existem outras questões. Entendedores já entenderam do que eu estou falando. Boa noite, Abel. Tudo bom? Aqui, Pedro Candavável Brasil. Abel, voltando na tecla dos recém-completos 3 anos de Palmeiras, no seu livro você conta alguns dos bastidores dos primeiros contatos que você teve com o clube e você ressalta que o contexto da pandemia no Brasil e a instabilidade do trabalho do treinador aqui eram questões que preocupavam. Mas, ao mesmo tempo, você fala e mostra que naquela ligação do número desconhecido e com o primeiro contato com a comissão, o grande sentimento era de entusiasmo de todos, com a possibilidade de vir aqui para o Palmeiras. Você agora com 3 anos de clube, 8 títulos, 11 finais, hoje uma vitória, um passo importante do Palmeiras para a sequência da temporada, e mais uma vez seu nome sempre é ovacionado pelo torcedor antes dos jogos, com direito à música, com o seu lema, que é cantado a todos os jogos. Com 3 anos de Palmeiras, o Abel, lá de 2020, quando recebeu a ligação, ele imaginava essa sinergia entre clube, torcida, elenco? Ele imaginava tudo isso que ele ia viver aqui? Consegues ver a quantidade de cabelos de barba branca que eu tenho? Consegues ver a quantidade de cabelos brancos que eu tenho? Ontem, antes do jogo, quando eu fiz o react da coletiva de apresentação, foi uma das coisas que eu mencionei. A comparação física do Abel no antes e no depois, eu acho que é a maior diferença. O sotaque dele está igual, as ideias dele estão iguais. É claro que ele evoluiu nesses 3 anos, mas os pilares são os mesmos. Mas a mudança física dele é sensível. O quanto ele envelheceu nesses 3 anos de Palmeiras, fisicamente. E aí a gente lembra, a mesma coisa aconteceu com o Paulo Nobre. A aparência dele, quando ele entrou como presidente do Palmeiras, quando ele assumiu a presidência no início de 2013, e 4 anos depois, como ele estava fisicamente quando ele deixou a presidência. Uma diferença brutal. Outro exemplo que a gente pode dar é do professor Beluso, que já entrou como presidente, ficou 2 anos na presidência, 2008 e 2009, ou 2009 e 2010. Ele entra em janeiro de 2009, em dezembro, aliás, ele nem chegou em dezembro de 2010, porque ele teve um problema de saúde seríssimo, quase morreu, de tanto que o Palmeiras suga a energia de quem está realmente envolvido, de quem vive, de quem respira o Palmeiras, como é o Abel, como é o professor Beluso, como é o Paulo Nobre, como foram, os 2 ex-presidentes. É curioso que Tironi não aconteceu nada com a saúde dele enquanto ele foi presidente. Não teve sinal de envelhecimento nenhum, ao contrário, ficou mais bronzeado. O Mustafa nem fala, né? Tá fortão aí até hoje. E a Leila também parece que tá cada vez mais maquiada, né? Cada vez mais produzida. Então, a gente vê as diferenças de quem realmente se importa, de quem vive o Palmeiras. Consegues ver? Não imaginava, nem imaginava que este campeonato, treinar aqui na América do Sul era tão desgastante.
não imaginava, mas imaginava que queria treinar um clube grande. Isso eu imaginava, porque quando tu tens melhores jogadores, quando tens melhor elenco, quando tens melhores recursos, porque são eles que ganham, são eles que jogam, tu estás mais próximos de agregar títulos à tua carreira. E portanto, quando surgiu esse convite, eu não hesitei, sabia no clube que estava, era um clube grego, e para alguns que não conhecem, eu convido-vos a ver, por exemplo, um jogo entre o Olympiacos e o PAOK, para terem a noção do que é, porque as pessoas acham quem é o PAOK, isso é falta de respeito. Vocês não sabem quem é o PAOK, vejam quem é o PAOK, vejam quem é o Braga. São clubes que querem ser grandes, mas para ser grande é preciso investir, para ser grande é preciso ter história, e o Palmeiras tem isso tudo. O Palmeiras tem história, tem torcida, tem jogadores, tem recursos, tem uma estrutura fabulosa, e acho que se juntaram duas coisas, onde juntou-se a competência de uma equipe técnica, a ambição, a audácia, o conhecimento com o que o clube já tinha, não é? O clube, quando nós chegámos aqui, ficámos realmente muito admirados com a organização do clube. Sinceramente não estava à espera, vindo para o Brasil, conhecendo lá, vendo o futebol como era aqui, não estava à espera de tanta organização, sinceramente, e acho que foi isso que fez com que nós, nestes 3 anos, como te disse, com muitos cabelos brancos, com muitos exames feitos para perceber o que é que se passa com o coração, tive aqui períodos difíceis, de saúde mesmo, não só física, mas mental também. Já falei nisso no último jogo e as pessoas aqui não querem saber disso. Por isso resta-me a mim pensar muito bem aquilo que eu quero, porque aqui o futebol não dá saúde a ninguém. Isto aqui é a grande verdade, não dá saúde a ninguém, e se vocês têm dúvidas daquilo que eu estou a dizer, olhem para mim agora e olhem para mim há 3 anos, e alguma coisa vai ter que mudar. Preocupante o tom que ele usa e as palavras que ele usa. Ou vamos inverter na importância. Preocupantes as palavras e preocupante o tom. Ele dá sinais de esgotamento. Adoro aqui, tá, mas tem coisa. O que a gente sempre fala na nossa vida, no dia a dia? O que importa é ter saúde. Não é isso o mais importante de tudo? Então, se ele está sentindo saúde, problema de saúde, tem coisas que precisam mudar, e é o que ele fala no final. Alguma coisa tem que mudar. E o que vai mudar? Futebol brasileiro ou a vida dele? É muito mais fácil para ele mudar o destino da vida dele do que mudar o futebol brasileiro. Então isso é muito preocupante. O Abel é uma pessoa que vive intensamente o trabalho, o futebol, a competição. Ele se entrega, ele não sabe trabalhar de outro jeito, só que isso está fazendo mal para a saúde dele. Ele acaba de revelar. Ele teve que fazer exame, coração, parte mental, devia estar pirando, porque é muita cobrança. Uma coisa que ele falou que que também chamou muito minha atenção foi: a gente menciona que esse grau de exigência é insano, só que as pessoas não querem saber. A gente fala que faz mal para a saúde, as pessoas não querem saber. Queremos sim, Abel. Queremos sim, a gente se preocupa, a gente fica realmente impressionado com histórias que vão surgindo, né? Você mencionou na entrevista anterior o caso do Mike, que foi ajudar o Alisson de São Paulo. Eu nem conhecia essa história, saiu na imprensa, mas eu admito que eu não tinha visto. Depois os padrinhos de verdade foram me falar, essa história aqui, tá. Aí eu fui ver, realmente uma história triste e impressionante, e é só um exemplo, tem vários outros, né? E isso passa pelo comportamento dos torcedores e da imprensa, basicamente. Então eu volto a referir. Nós, torcedores, temos nossa parcela de responsabilidade. Cada um de nós.
o nosso comportamento nas redes sociais, o nosso comportamento, seja na nossa própria timeline, ou muito pior, quando vai na área de comentários de cada jogador para fazer crítica, não é uma coisa qualquer. Não é uma coisa que ele ganha milhões, então ele tem que aguentar. Não é assim. Ah, seu passador de pano, né? Eu queria ver se fosse o seu parente que tivesse nessa situação, se você ia falar a mesma coisa. Queria ver se fosse o seu primo, o seu tio, o seu pai, a sua mãe sendo cobrada covardemente desse jeito nas redes sociais. Eu espero que seu primo, seu pai, sua mãe, sua família, meu caro Enzo, tenha mais força mental que a média das pessoas, porque daí aguenta. Tem pessoas que aguentam, que não tem problema. Tem pessoas que não aguentam e isso são pessoas, cacete. E isso está causando problemas sérios de saúde. Aí o mesmo Enzo vai falar que não superei ainda a perda da Libertadores. O mesmo. Abel, tudo bem? Abel, você acha que esse jogo contra o Atlético Paranaense ele tinha um peso duplo, de repente? Porque o Palmeiras ele poderia conquistar 3 pontos a mais na briga pelo título, mas também tem a questão psicológica. O Botafogo, de certa maneira, ele foi às cordas, né, depois da virada que levou do Palmeiras, e agora o Palmeiras igualou em número de pontos e joga toda a responsabilidade para o Botafogo. Você acha que esse duelo mental, além do duelo físico que acontece dentro de campo, tático, etc., ele vai ser determinante daqui em diante e hoje foi mais um passo importante para o Palmeiras dentro desse duelo mental? Vai porque O tom de voz do Abel tá assustador. Ele começou, vai. Eu não tô vendo aquela energia que a gente vê normalmente no Abel. Ele tá esgotado. Isso é impressionante. assim que funciona. Quem já ganhou títulos, quem já ganhou pontos corridos sabe como é que isto funciona. Agora não sei quem é que vai ganhar no fim. Então, está aí, o Grêmio também está aí a chegar, o Red Bull, o Bragantino também está aí a chegar, o Botafogo, como disse, é o que está em melhores condições, não é? Se for a ver pelas probabilidades, é o que tem mais probabilidade de ganhar. Como eu também já o disse, o Botafogo realmente tinha uma vantagem e tem uma vantagem que lhes permitisse perder aqui ou ali. E continua a ter essa vantagem, esta aqui é a verdade. Ganha segunda-feira, abre 3. Mas vamos fazer o nosso jogo, eu já disse isso antes. Não tem mais o que fazer. Eu não vou alterar o meu discurso agora. Vamos fazer o nosso jogo, preocupar-nos com a nossa performance, recuperar os nossos jogadores, tê-los, porque eu não vou fazer nada agora. Eu não vou falta um mês e qualquer coisa para o fim, eu não vou dar conteúdo tático aos meus jogadores, eu não os vou treinar, eu tenho que os recuperar bem, né? Recuperá-los bem em 2 dias e pô-los a jogar ao terceiro. É isso que eu vou fazer, que eles nos dias em que estejam ou que tenham descanso, que desliguem a ficha do futebol para poder vir frescos, porque quando chegas a este momento, a um mês de acabar um ano desgastante, que começou muito intenso, com jogos decisivos, com títulos, uma Libertadores desgastante, foi duro sair da Libertadores, foi duro sair da Copa, continuamos aqui até ao fim, porque essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, é estar em todas as competições e não escolher competições, lutar por elas todas, foi o que nós fizemos, independentemente se as pessoas gostam ou não, ou se o Palmeiras ganhou, se depois a avaliação que se faz muitas vezes é em cima do resultado, mas eu não posso olhar só para o resultado, tenho que ver onde é que o Palmeiras chegou, o que é que o Palmeiras conseguiu, o que é que o Palmeiras tem que melhorar. Agora é um mês que vai exigir muito lado mental de todas as equipas que estão ali no G4, não é? Vai exigir de todos uma força mental muito grande, sendo que, na minha opinião, continuo a dizer, há uma equipa que tem uma vantagem em relação às outras. No final, não é? Quando chegar à última jornada, veremos o que é que vai acontecer. Claro que o Botafogo está em vantagem ainda, é matemática que diz isso. E não dá para desprezar a vantagem matemática que o Botafogo tem. Só que o Botafogo tem algumas desvantagens que podem balancear essa vantagem deles,
que é a pressão que eles estão sentindo, não estão acostumados com pressão, vão ter um desgaste físico maior do que todos os outros times, porque tem 8 jogos para fazer, o Palmeiras só tem 6 a partir de agora. E falta um mês para terminar a temporada. Hoje é dia 5, a temporada termina dia 6 de dezembro, ou seja, 31 dias. E nesse espaço, o Palmeiras fará 6 jogos e o Botafogo fará 8. E vamos lembrar que tem uma data FIFA ainda no meio. Então, é espremido. O Palmeiras vai fazer mais 2 e depois mais 4. O Botafogo vai fazer mais 4 e difíceis. Pega o Vasco fora, tem Bragantino, tem Grêmio, Bragantino fora. São jogos embaçados do Botafogo, um atrás do outro e no auge da pressão mental. Então, isso contrabalança a vantagem matemática que o Botafogo tem. Agora, a pergunta do repórter. A pressão mental. O Abel fala assim: eu tenho que cuidar do meu time, que é o discurso dele de sempre. Eu me preocupo com o que eu posso controlar. Eu não posso controlar os jogos do Botafogo. Então, eu não vou me preocupar com o Botafogo. Vou fazer o nosso melhor e ver o que acontece no final. Né? O que o repórter espera com uma pergunta dessa? Que o Abel fale assim, porque agora chegou a nossa vez, nós vamos virar, nós vamos ganhar. Essas coisas não saem da boca do Abel. Acho que a imprensa já devia ter aprendido que não é assim que a banda toca nas coletivas do Abel. Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Eu gostaria de dar os parabéns ao Sub-20 brasileiro pela conquista e ao Fluminense também. Eu acho que é o 4º ano seguido que é um campeão da Libertadores, é brasileiro. Quinta boa, brasileiro. E tenho que vos dizer isto, porque venho da Europa, as pessoas não olham muito para quem é o campeão brasileiro, não sabem a competição que tem dentro. É o 5º brasileiro que ganha a Libertadores. Isso demonstra bem quanto competitivo é o Brasileirão, mas as pessoas fora não ligam muito, ou não ligam tanto como ligam para uma Libertadores, que é semelhante à Liga dos Campeões. E, portanto, dar os parabéns ao treinador do Fluminense, aos seus jogadores, à sua direção, porque é muito difícil ganhar esta competição e junta-se aos já vencedores de edições anteriores, e logicamente que é muito bom para o futebol brasileiro também ter mais uma vez um campeão brasileiro, não só para aquilo que é o Brasil, mas sobretudo a imagem que o Brasil tem no exterior. Está bem? Agora sim, obrigado, boa noite. O Abel, olha que interessante, ele mostra simpatia e preocupação com o futebol brasileiro. Ele, sendo treinador do Palmeiras, ele se sente parte de todo um sistema que é o futebol brasileiro. Ele é uma voz dissonante dentro do contexto do futebol brasileiro. Ele chegou aqui há 3 anos com ideias muito claras, definidas e diferentes do que a banda que toca aqui. Então ele acaba conquistou uma voz importante, e essa voz constantemente é dissonante. Mas mesmo assim ele não desiste, pelo menos até agora. Ele não desiste, ele sempre fala, como é bom isso para o futebol brasileiro. Vejam como ele tem uma visão coletiva. Apesar de ser um competidor fenomenal, e faz parte do espírito competitivo dele querer derrubar o outro, mas dentro da esportividade. E aí, a partir do momento que ele foi eliminado, e que doeu, e ele mesmo mencionou que essa eliminação doeu, ele fala assim, bom, já que não vamos ser nós, que seja o do Brasil, que é o país onde eu estou. A cada coletiva ele sempre tira uma carta nova e joga isso, e acaba te surpreendendo. O Abel é um personagem que vai fazer muita falta quando ele deixar o futebol brasileiro. E aí eu vou querer ver esses paspalhos da imprensa, que não são todos. Quando eu falo os paspalhos da imprensa, são os paspalhos da imprensa, que não é composta só por paspalhos. Mas aí eu vou querer ver os paspalhos da imprensa falar, se o Abel estivesse aqui,
Ah, porque na peca do Abel, né? Vão chorar depois. Nós vamos, a gente sabe. Assim a gente termina mais um react da coletiva do Abel, que teve trechos realmente preocupantes, mas seguimos e esperamos que o coração verde dele fale mais alto e principalmente que ele tenha força mental, que ele mantenha a saúde para se manter motivado e para que seja justo que ele escolha permanecer no Palmeiras após o final do seu contrato no final do ano que vem. Seria egoísta da nossa parte exigir permanência do Abel, sendo que ele mesmo, numa autoavaliação, se sente esgotado fisicamente, mentalmente, sente a saúde abalada. Ele tem que estar feliz. Então vamos deixar o Abel feliz. Vamos fazer a nossa parte, cada um de nós. Grande abraço a todos, ótima semana, saudações ao Viverdes.